Eu quero começar com uma pergunta, do jeito que eu fiz no primeiro. E realmente a pergunta eu quero que respondem, então podem levantar a mão, tá? Até uma pergunta, se dependendo da resposta, vai talvez definir como a gente vai ter que pregar daqui para frente. Pergunta, ou várias perguntas. Primeiro, quem aqui já ouviu falar em Deus? Opa, a grande maioria. Quem conhece Deus? Muito melhor, já são menos, mas são bastante ainda. E agora, quem de vocês realmente conhecem Deus? Aí já ficou mais complicado, né? Você realmente conhece Deus ou você conhece Ele mais ou menos? Vamos fazer outra pergunta, já que as crianças foram embora, os casados aqui. Quem de vocês conhece o seu cônjuge? Isso é brabo. Poucos conhecem o seu cônjuge, meu pessoal, isso não é muito bom. Mas então, vocês conhecem o cônjuge melhor agora, do que vocês casaram, ou pior? Esperamos que melhor. E conhecer o seu cônjuge melhor mudou o seu relacionamento com ele ou com ela? Melhorou? E mudou, não é certo? Quando você conhece uma pessoa melhor, muda o relacionamento. E justo no casamento a gente consegue ver isso. Muitas pessoas que a gente fala, será que eles vão se dar bem? À medida que se conhecem bem, você vê um relacionamento que floresce e que evolve. Porque os dois se conhecem melhor, sabem melhor como tratar o outro, sabem melhor as coisas do outro. Às vezes é o contrário. A pessoa entra no casamento sem conhecer o seu futuro cônjuge. Só vê alguns aspectos que eles querem ver. E quando conhecem de verdade, conhecem melhor uma pessoa, o nosso relacionamento muda. E a mesma coisa é com Deus. Eu perguntei, vocês conhecem Deus? Vocês realmente conhecem Deus? Mais que a gente conhece Deus, o nosso relacionamento com Ele vai mudar. E é importante que nós só não conhecemos alguns aspectos de Deus, como não é bom conhecer só alguns aspectos do nosso cônjuge. A gente gosta de achar que a gente conhece uma pessoa por aquilo que a gente quer ver na pessoa. Por isso que eu quero perguntar, quando você conhece Deus, você conheceu o Deus do Novo Testamento? Ou você também conheceu o Deus do Velho Testamento? Você conhece Deus somente como pai, amigo? Ou você conhece Deus também como rei, Senhor? Você conhece o Deus de amor? Ou você conhece também o Deus que é santo juiz, absoluto juiz? Se eu conheço só um aspecto, o meu relacionamento é uma coisa. Se eu conheço outro aspecto, o meu relacionamento é outro. E mais completo o meu conhecimento de Deus, melhor e mais completo vai ser o meu relacionamento com Ele. E meu relacionamento com Deus também vai influenciar como eu vivo. Não só como eu vivo, mas quem eu sou. A gente sabe, a psicologia fala isso, de que mais que a gente convive com uma pessoa, amigos, cônjuge, mais a gente acaba sendo mais iguais. Mas nós sabemos que Deus não muda. Então, nosso relacionamento com Deus não é um que faz assim. Deus não muda. Ele nos conhece bem. Ele já está no lugar certo. Nós acabamos fazendo isso. Isso muda o nosso ser. Nós vamos ficar mais do jeito que Deus nos conhece. E eu quero dar alguns aspectos que realmente mudam e que deviam mudar na nossa vida. O primeiro aspecto que eu quero começar é força, poder. Força e poder espiritual, mas também força e poder
na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Daniel, no começo do livro que ele escreveu dele, é mais histórico, e a segunda parte é mais profético. E no capítulo 11, na segunda parte, ele está tendo visões de que vai acontecer com o povo judeu. E ele descreve acontecer, e ele coloca, depois que escreveu tudo isso, ele tem uma pergunta: como que um povo pode sobreviver a isso? E aí ele escreve em versículo 32, do capítulo 11, o seguinte: Deus revela para ele: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que ele viu? Ele viu o reinado do rei estou me perdendo aqui. Do rei Antíoco Epífanes, que reinou 174 a 664 antes de Cristo. E ele era um odiador de Deus e dos judeus. Nós podemos comparar tranquilamente o reinado dele com o Holocausto da Segunda Guerra, mas pior, porque lá foi um ódio contra um povo. O ódio dele foi contra tudo que era de Deus. E ele praticamente pegou Israel e sujeitou a eles tudo que era contra a vontade de Deus e obrigou eles a fazer. Ele ofereceu porcos no altar do santuário, obrigou eles a comer comida não santa. Ele obrigou-los a orar aos Deus. Quem não fazia, não tinha segunda chance. Pego, foi morto. Ele decimou o reino de Israel. E Daniel viu tudo isso e ele falou: quem que pode? Quem que pode sobreviver isso? É o fim, é o fim. E Deus fala: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. E é o que aconteceu. Veio um grupo de pessoas chamados Macabeus. É um grupo pequeno, comparado com os exércitos enormes que o rei tinha à sua disposição. Eles não tinham armadura. Eles faziam com utensílios que eles tinham na cozinha, na fazenda, faziam a sua armadura e foram e expulsaram ele de Israel. Fizeram isso com força própria? Não. Fizeram isso, foi Deus que fez para eles. Foi o conhecimento de Deus e a fé que eles podiam ter pelo conhecer Deus que deu essa força para eles. As pessoas de hoje realmente conhecem a Deus? Você conhece Deus para te dar essa força? Tem pessoas sim que têm isso, tá? Tem pessoas que têm a coragem e a força. Eles defendem a justiça, outros se cedem por medo das consequências. Eles são contra a iniquidade, o erro, mesmo que todo mundo a favor. Eles são perseguidos. Nós estamos em um dos poucos países no mundo ainda que a perseguição ainda não está aguda, mas já está começando. Mas eles enfrentam isso. Quem dá essa força para eles? Triunfam no sofrimento e realizam grandes coisas para Deus. Nesses lugares a igreja cresce. Quem dá essa força? É só conhecer Deus. Conhecem a Deus. Porque só se você conhecer o Deus do jeito que Ele é, quem Ele é, que você pode ter a força para aguentar o que acontece. Nós também podemos ter essa força espiritual. Mas para ter essa força espiritual, e se nós queremos enfrentar as coisas que vão vir para a nossa frente, precisamos conhecer Deus. Eu não vou hoje dar a vocês conhecimento sobre Deus. Tá? Isso é principalmente a tarefa de vocês mesmos conhecer. Como vocês conhecem um amigo, como vocês chegam ao amigo e conhecem ele melhor, estando junto com ele, é assim que eu gostaria de ver que todos nós, inclusive eu, conhecemos Deus melhor. Está na Bíblia. Lê, vê o que Ele fala com você. Fala com Ele.
Passa as tuas necessidades para Ele, deixa Ele responder. E vamos ter a força e o poder que o conhecimento nos dá. Mas o conhecimento de Deus também é uma coisa que nos traz paz. A gente precisa de força e poder para enfrentar coisas que são difíceis para nós. Mas não sei se vocês já notaram, mas tem muitas pessoas que enfrentam as coisas, que têm a força também porque eles têm a paz interna. Pedro nos diz algo sobre as pessoas que conhecem Deus quando ele diz o seguinte, em 2 Pedro 1:2: graça e paz vos sejam multiplicados nos que conhecem a Deus e o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz através do conhecimento. Graça, muitos de nós temos, porque é uma coisa que é nos dado, né? Graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos alguma coisa e mesmo assim Deus nos dá. Graça é sermos salvos. Graça é podermos viver e suportar as coisas. Mas eu quero focar hoje na paz. Devemos conhecê-los para poder aceitar os benefícios que Ele faz. Se a gente não conhece Deus, nós nem sabemos o que Ele quer para nós. E a gente não pode ter a paz, porque nós não entendemos o que Ele está fazendo conosco. Todos nós precisamos de paz. Só ontem à noite, minha filha estava muito mal. A gente, será que faz, não faz? A gente levou para o hospital. Tem pneumonia aguda. E você fica naquela situação. Será que eu agi cedo o suficiente? O que vai acontecer com ela? Vai dar coisa? Falta de paz. Nós não colocamos as nossas crianças na mão de Deus? Nós não conhecemos Deus o suficiente para confiar que Ele vai fazer o melhor para ela? Nós precisamos da paz de Deus nesse mundo ao nosso redor. Quando temos paz, percebemos que não há razão para sermos inquietos. Deus nos ajuda, mas nós só podemos ter certeza disso se temos a paz que Deus nos dá, que temos o conhecimento de que Deus já fez e de quem Deus é. Voltando para o livro de Daniel, tem uma ilustração disso. Vocês todos conhecem a história. Nabucodonosor colocou uma enorme estátua e mandou todo mundo se ajoelhar e orar para essa estátua, e era uma estátua dele. Então você estava adorando ele. E as consequências eram as mais severas. Não era só uma morte simples, era uma morte por queimadura, jogado no forno. E todo mundo fez. Todo mundo, ninguém ia se opor a isso. Menos 3. A gente conhece a história. 3 se oporam. E quando o rei chamou esses 3, ou pegou os 3 para frente dele, ele queria dar uma segunda chance. E essas 3 pessoas deram uma declaração de fé que é exemplo para nós até hoje. Eles só podiam dar essa declaração porque eles conheciam a Deus. Olha o que eles escrevem. Ô Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. Eles não estavam sendo desrespeitosos. Eles não estavam sendo falta de respeito para o rei. Ele só disse, a gente não precisa responder sobre isso. Se for assim, que estão dizendo se você vai nos jogar no forno, se for assim, nosso Deus, a quem servimos, Ele pode nos livrar da folhada do forno ardente. Mas se Ele não nos livrará, ó rei, mesmo assim, nós não fazemos. Fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoramos, a estátua de ouro que levantaste. Eles conheciam Deus. Eles falaram, ó, Deus criou fogo, Deus me criou. Então, Ele tranquilamente pode me livrar disso aí.
Mas mesmo assim, e aqui vem o conhecimento de Deus, mesmo assim, se Ele não quer me livrar, e todos nós queremos se livrar de tudo que acontece com a gente, Ele é nosso Deus e Ele vai fazer o que é melhor para nós. Por isso nós podemos ter a paz. Eles entraram naquela fornalha com a maior segurança, com a maior paz. Eles conheciam Deus. Eles conheciam Deus Todo-Poderoso, que podia sim libertá-los. Mas não precisava. E isso mesmo assim dava paz. E você não gostaria de ter essa paz quando acontecem as coisas, e eles vão acontecer e já aconteceram. Você não gostaria dessa paz? Poder dizer que realmente não importa o que acontece comigo, eu sei que Deus trabalha junto para me salvar. Que eu somente fazer a vontade dEle e viver nessa. Esse grau de paz depende do nosso conhecimento. A gente não consegue adquirir, a gente não pode lutar, nós não podemos nos convencer de ter essa paz. Essa paz vem simplesmente porque nós conhecemos Deus. Eu sei em quem tenho crido e estou convicto de que Ele vai me livrar. Junto com a paz vem a sabedoria. E aí vem um aspecto que é complicado. Sabedoria em todos os instantes. Paulo era um homem que sabia muita coisa. Paulo era um homem sábio. E o desejo do Paulo era que todas as pessoas das igrejas que ele fundou também tinham essa sabedoria. Nós podemos ver em quase todos os livros que ele escreveu, ele pede sabedoria. Em todos eles, ele ora por eles. Nós vemos em Éfeso que ele escreveu para eles, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no quê? Através do pleno conhecimento dEle. Então, como que nós vamos conseguir o espírito da sabedoria? Não está falando aqui do Espírito Santo, isso eles já tinham, tá? O espírito da sabedoria e da revelação. O que Deus quer de nós, o que nós devemos fazer, através do conhecimento que nós temos de Jesus Cristo. Alguns de nós, e eu estou nesse grupo, temos uma deficiência enorme em entendimento espiritual. A gente lê a Bíblia, a gente passa por cima e não entende nada. As coisas são vagas e diz, para que isso está na Bíblia? Mas mais que a gente conhece Deus, não conhece o que está escrito na Bíblia, o que mais a gente conhece Deus, quando a gente passa por esse trecho uma segunda vez, de repente faz sentido. Faz sentido por quê? Porque, esse é o aspecto de Deus que Ele está querendo mostrar para mim. Nós precisamos ler a Bíblia não só para saber o que Deus quer da gente, nós precisamos saber quem Ele é, porque só sabendo quem Ele é, nós vamos saber o que Ele quer. Ele vai nos dar sabedoria em agir, Ele vai revelar para nós o que Ele quer da nossa vida. E onde pode encontrar isso? Como posso obter essa sabedoria? Como posso conhecer Deus melhor assim? Será que melhor eu para fazer uma faculdade teológica, uma escola bíblica? É isso que não vai me dar sabedoria? Não. Algumas das pessoas mais sábias que eu conheço, sábias espiritualmente, são pessoas simples, mas eles têm uma coisa melhor do que eu tenho. Eles conhecem Deus melhor do que eu. Eles andam em conjunto. Eles são amigos de Deus. E como dois amigos se aproximam, conhecendo um com o outro, eles se aproximam a Deus, porque eles estão junto com Ele. A tua leitura da Bíblia, a tua oração, não aquela oração batida que a gente sempre repete a mesma coisa e não vai para frente. O teu relacionamento com Deus virá que você vai conhecer Ele melhor. E se você conhece Ele melhor,
você vai ter um relacionamento melhor com ele. Ele vai virar mais amigo. E mais amigo que ele é, mais sabedoria você vai ter. Você vai adquirir a sabedoria, conhecendo Deus, tendo um relacionamento com ele. Pedro e João eram dois que tinham esse relacionamento. Depois de Pentecostes, os dois estão lá no templo, pregando com força, com o Espírito, as pessoas estão se convertendo, e isso irritou tremendamente as lideranças espiritual dos judeus. E eles prenderam ele e colocaram eles na interrogação. E a Bíblia fala que eles ficaram espantados com a sabedoria e o conhecimento desses dois pescadores que não tinham nem escola. Onde essas duas pessoas tinham tanta sabedoria? Eles não tinham sabedoria para interpretar o Velho Testamento, eles tinham sabedoria para interpretar o que estava acontecendo naquele dia a dia. E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que os judeus falaram, só pode ser por uma razão, porque eles começaram a reconhecê-los como tendo estudado e andado com Jesus. Eram pessoas que por durante 3 anos e meio andaram com Deus, feito homem aqui na terra. Eles viraram amigos, conhecedores. Eles falaram muito bobagem, a gente fala quando eles veem com Jesus, mas eles ensinaram, eles assimilaram. E eles tinham, esses 3 anos e meio, algo que todos esses teólogos, esses professores da lei, não conseguiam adquirir na vida toda deles. Simplesmente por conhecer Deus melhor do que os outros. E essa sabedoria nos leva a crescimento. Quando a gente nasce, a gente espera, quando nasce um filho novo, desse tamanho, depende, a gente espera que ele não fica nesse tamanho, mas que ele fica maior do que a gente. Não é isso que a gente quer? Não só em estatura, em conhecimento, em espírito, a gente quer que cresce. E como que um bebê espiritual cresce? Como que o bebê espiritual cresce? Ele precisa crescer. Se ele não crescer, não adianta. Pedro descreve isso em 1 Pedro, não, Paulo, quer dizer, escreve isso em Colossenses 1, de 9 a 10. Ele fala o seguinte: também por essa razão, desde o dia em que soubemos disso, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento de Deus e da sua vontade em todas as coisas. Sabedoria, entendimento espiritual, para que pessoas andam de maneira digna do Senhor, agradecendo-lhe em tudo. Agora vem, frutificando em toda boa obra e crescendo através do conhecimento de Deus. Há um pouco de diferença entre a maioria das interpretações de leitura fácil, que são aqueles que a gente gosta de ter, porque é mais fácil de entender, e que os comentaristas falam sobre esses versículos. A maioria fala que não é Deus, Paulo não está orando para eles ter isso, ele está afirmando. Comentaristas falam que esse trecho fala o seguinte: dando fruto e crescendo em toda boa obra pelo conhecimento de Deus. Ele não está orando para eles ter isso, ele está afirmando que se eles querem ter fruto, e toda árvore que a gente planta, a gente quer que dê fruto, ele só vai dar fruto quando ele é maduro. Toda criança que nós temos, a gente quer dar fruto. A fruta é muitas coisas que a gente quer nossas crianças ter. Muitas vezes nós já temos planos para eles antes que eles nascem. Eles só vão conseguir isso quando eles amadurecem. E como que nós amadurecemos em Deus? Conhecendo Ele. Muitos de nós, eu às vezes também chego nisso aí,
por que não faz o que é certo? Puxa, a gente tenta, a gente quer, e fez o errado, escapou. Por que não tem o amor que eu queria ter? A alegria e o desejo de fazer o certo. É falta de crescimento. É falta de crescimento. Nós ainda não estamos bem junto com Deus. Nós estamos perto. 1 João 4,19 fala que quanto mais sabemos sobre Ele, sobre mais nós temos amor por Ele. E o mais amor que nós temos, mais nós temos de dar em troca. É fruto. 1 5,13 e João 14,15, eu vou dar um resumo desse falam, e quanto mais o amamos, mais queremos conhecê-lo. É estranho? E mais que nós conhecemos Ele, mais nós o amamos. Jesus diz em João 15, 5 a 6, eu sou a videira, vocês conhecem isso aqui, eu sou a videira, vocês são os galhos. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, dará muito fruto. Além de mim, vocês não podem fazer nada. Nós precisamos permanecer. Um galho que não conhece o seu ramo, é um galho morto. E a Bíblia fala que ele vai ser jogado no fogo e queimado. Não podemos crescer espiritualmente, nem dar fruto, sem conhecer melhor Deus, ter intimidade junto com Ele. E nós só vamos ter íntimo com Ele quando nós conhecemos Ele na amplitude que Ele é. E o crescimento é fundamental para que nós fazemos aquilo que quase todas as músicas falaram aqui. Sei que torná-los mais parecidos a Jesus. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente fala? Nós queremos ser mais parecidos a Jesus? Isso só através do crescimento. O crescimento espiritual também nos torna mais semelhante a Jesus. Como nós falamos, mais que você conhece teu cônjuge, mais você conhece teu amigo, mais semelhante você vai ficar a ele ou ela. Eu vejo isso no meu casamento, que muitas coisas que antigamente eu fazia diferente, eu faço naturalmente. A gente fala, isso não é assim. Não, eu assimilei características da minha esposa. Ela assimilou características minhas. E a gente às vezes dá risada. A gente não era assim. Mas é bom. Quer ficar mais semelhante a Jesus? Conhece Ele melhor. Um escritor do Salmo, que escreveu o Salmo 73, o Asaf, ele estava mal. Ele estava mal consigo, ele estava mal com Deus. Ele é um desses que falava, eu tento, eu me esforço, tudo que eu faço e não vou à frente. E olha lá o cara do meu lado, esse não tenta nada, ao contrário, ele gosta de desafiar Deus. E olha como ele está bem e eu estou mal. Eu estou acabado, não vejo o futuro. E ele fala sobre isso. Até ele chegar e dizer, e foi assim até eu entrar na presença de Deus, me congregar com Deus. O que quer dizer? Até eu começar a conhecer Deus melhor. Ele fala depois, no versículo 23, 26, ele levou 22 versículos para chegar à presença de Deus e começar a conhecer Deus. E aí ele começou a conhecer, ele fala o seguinte, não obstante, estou continuamente contigo. Agora, tu seguraste a minha mão direita, com teus conselhos tu me guiastes, e depois me receberás na glória. Quem tenho no céu, além de ti? E além de ti, nada desejo na terra. Minha carne e meu coração podem falhar, meu Deus, e a força do meu coração e a minha herança será teu para sempre. Isso só depois que ele conheceu Deus. Antes,
era uma miséria. E agora ele se virou mais semelhante a Deus. Seu conhecimento de Deus mudou a sua vida. E ele pode terminar no versículo 25 dizendo: mas quanto a mim, a proximidade de Deus é o meu bem. Os outros não interessavam mais. Ele cresceu e estava começando a dar fruto. Mais que ele se aproximou a Deus, mais cresceu. Mais que eu me assimilo a Deus, mais que eu cresço, vou crescer também. E vou dar fruto. Frutos bons e não frutos ruins. E a última coisa que eu quero ver, que eu mostrar, tem muitas outras coisas, mas a última coisa que eu mostrar é liberdade. É uma briga que muitas pessoas têm em meio da questão. Eu sou livre ou eu sou escravo de Deus? Eu posso fazer o que eu quero ou eu tenho que fazer o que Deus quer? Onde você está? Há uma bênção geral em conhecer Deus, que é a liberdade. Encontra-se no livro de Paulo a Gálatas. Esses Gálatas tinham um problema enorme com o legalismo. E a vida deles era uma rotina. A vida deles era uma droga, para falar a verdade. Tá? Eles falavam: eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso falar isso. Eu não posso me vestir desse jeito. Eu tenho que... Era ruim. Eles estavam em constante medo de não agradar a Deus. Que tudo que eles faziam não era suficiente para agradar a Deus. E isso os levava a um sentimento de culpa, um sentimento de peso. E a única maneira que eles sabiam de lidar com isso aí era se esforçar mais. Tá? Eu tenho que morder os dentes, eu vou passar por isso, porque eu sei que eu consigo. Mas internamente falar: eu não estou com vontade. Quanto tempo vou aguentar? Será que não é melhor desistir? Então, junto com o medo e a culpa, tinha ressentimento com Deus. A Bíblia fala que quando chamamos a Deus, nós somos livres. Esses eram livres? Ou eram escravos? Mas nós também não somos escravos de Deus? Mas Deus nunca pretendeu que nós vivemos assim. Conhecê-lo de verdade, pessoalmente e intimidamente, vai nos libertar dessa escravidão. Paulo escreve, olha o que ele escreve para eles. Capítulo 4, versículo 9. Mas agora que você veio a conhecer a Deus, ou melhor, a ser conhecido por Deus, como é que você se volta para as coisas elementares, fracas e sem valor? As quais você desejava ser escravizados novamente? Diz: vocês foram libertados da escravidão. Justo essa escravidão do legalismo, a lei, Jesus libertou vocês. E vocês estão agora voluntariamente voltando a isso. Por quê? Eles não conheciam Deus. Eles se converteram o suficiente, conheciam Deus o suficiente para se converter, mas não conheciam Deus o suficiente para manter a liberdade que eles ganharam. Tentar agradar a Deus sem conhecer, sem crescer nele, sem conhecer a Deus, nos coloca de volta no cativeiro. Achamos que nós precisamos apresentar e nós podemos produzir para que sejamos aceitos por Deus. Então a gente luta, se esforça para agradá-lo e a gente não consegue. E eu tenho esse medo de não conseguir. Eu fico frustrado que eu não consigo.
E a pressão só sobe, sobe, sobe. E é por isso que quando você vai por aí, quantas pessoas já não falam, eu já era de uma igreja, eu já era cristão, eu já era. Esse tipo de vida é uma pura miséria. E é uma vida simplesmente pelo fato que você não conhece Deus. Mas quando a gente começa a entender o seu amor, sua graça, seu perdão e a sua aceitação incondicional de nós, através de Cristo, a obediência não vira mais ser um peso. A obediência não é mais algo que a gente tem que ser, é uma coisa que a gente quer. Eu estou livre para obedecer. E o obedecimento vira uma coisa natural e alegre. A verdade é, uma vez, as pessoas que conhecem a Deus, e pensam na sua vida, uma pessoa que você sabe que conhece a Deus, eles não têm literalmente alegria em obedecer a Deus. O conhecimento de Deus nos dá essa alegria. Nós obedecemos a Deus não porque pensamos que devemos fazê-lo, para obter a sua aprovação, mas porque queremos. Consideramos o obedecimento um privilégio. Amamos aquele que nos aceitou. Paulo continua com os Gálatas falando o seguinte: permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos deixes cair novamente sobre o jugo da servidão. A única maneira de nós podermos ser livre de verdade, mesmo que nós somos servos e escravos de Deus, é conhecê-lo. Tem muitos aspectos na nossa vida que são melhorados conhecendo Deus. Mas eu quero que vocês pensem nesses aqui. Como disse Pedro, o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Tudo que a gente precisa para chegar a pleno conhecimento, a plena alegria, a plena paz, a pleno poder, a plena liberdade, pleno crescimento, tudo nós recebemos através do conhecimento de Deus. Não é isso que a gente quer? Eu espero que é isso que a gente quer. E se você está procurando, você tem problema em alguma dessas áreas, ou em outra área, não procura uma solução com filosofias, não procura solução através de um versículo bíblico que vai salvar a tua vida. Procura conhecer Deus. Eu acho que você vai ter a solução de tudo que você precisa. Vamos ler a Bíblia conhecendo a Deus. Amém? Vamos orar ainda? Nosso Deus e Pai, eu gostaria de te conhecer melhor do que eu conheço. Eu gostaria realmente de te conhecer como você realmente é. Eu sei um dia isso vai acontecer, mas me ajude. Quando eu leio a tua palavra, quando eu falo com você, quando oro para ti, que eu faço tudo isso para que meu conhecimento de ti melhore, que eu seja mais semelhante a Jesus. E também que cada um aqui seja assim também, Pai. Que nós podemos vir a ser uma igreja, um povo, uma comunidade que tem paz, que tem poder, que cresce e que serve em alegria. E que essa semana pode ser uma semana altamente abençoada para cada um aqui. Na tua presença, na comunhão contigo. E que nós realmente podemos influenciar os outros. Mas que nós não podemos ser influenciados. Que nem a CEF, que nós podemos ver, olhar para ti, sabe, Pai, tudo que nós temos tem aqui. Você é nosso cumprimento. Não importa o que o outro tem. Mas quer o que o outro se importa comigo e quer também aquilo que eu tenho. Mas para isso precisamos te conhecer, Pai, para que nós podamos ser mais semelhante a Ti. Nos abençoe, nos guarde,
Guia nossos pés essa semana e nos dá a tua paz, a tua alegria e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém.